Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à aula de Física. Muito obrigado aí por estar assistindo essa aula. De antemão, eu já peço perdão pelo atraso na postagem dela, mas eu tive alguns problemas técnicos aqui. Mas, de qualquer forma, estou cumprindo aí com o combinado, né? Postar uma aula por semana, sendo que a primeira aula de todo mês ela é live virtual. Então, muito obrigado pela tua presença. Nós estamos aqui na semana 11 de aulas virtuais devido à pandemia causada pelo coronavírus, né? Então, semana 11 de ensino remoto. Tá aí, ó. Primeiro bimestre ainda é a última semana do primeiro bimestre, que vai do dia 12 ao dia 16. No calendário letivo, se tu olhar aí no teu aplicativo, aluno online, olhar no teu calendário, tu vai ver o dia 16 como fim do primeiro bimestre. Ok? Então, essa é a última semana. E por isso, já que todo o assunto do primeiro bimestre no terceiro ano já foi visto, toda a eletrostática já foi vista, eu resolvi trazer duas questões da UES, já que a aula passada a gente resolveu questões do Enem. Resolvi trazer hoje duas questões da UES para a gente dar uma treinadazinha que é diferente. É um pouco diferente do Enem. A UES não tem contextualização, não tem enrolação. Ou você sabe ou não o que a questão pergunta. Então vem comigo, esse é o nosso quadro virtual. Aula do dia 14 de abril de 2021. Logo mais o link da aula vai estar aqui nesse quadro virtual. Vou salvar o quadro e jogar na plataforma Google Sala de Aula e Aluno Online. A gente vai resolver aí duas questões da UES, tá bom? Da UES de 2010, segunda aplicação. A UES acontece 2 vezes em cada ano. Questão 40 aí, de 2010. E a UES de 2011, primeira aplicação. Questão 37. Então vamos lá, sem demora. Leiam junto comigo aí. Qual é o efeito na força elétrica? Tá entendendo como as questões da UES não tem embromação? Já começa com comando, já começa dizendo qual é, determine, diga, entendeu? Calcule. Qual é o efeito na força elétrica entre duas cargas Q1 e Q2 quando se coloca um meio isolante, isotrópico e homogêneo entre elas? Aí você já começa a se perder nas palavras, né? Vamos continuar lendo o item. Mas o que ele está falando é o seguinte: você tem duas cargas, Q1 e Q2, cargas elétricas, ou elas vão se atrair ou vão se repelir, né? O fato é que elas vão interagir com uma força que a gente conhece, a força elétrica. Vou até lembrar vocês da fórmula da força elétrica. Vamos pegar aqui uma caixa de equação. Força elétrica vai ser igual constante elétrica do meio ambiente, K, vezes carga 1, módulo da carga 1, que a gente chamou de Qzão, vezes módulo da segunda carga, que a gente chamou de Qzinho. Tudo isso dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Galera, essa é a fórmula de força elétrica. Eu vou até aumentar ela aqui. Pronto. Esse Qzão e esse Qzinho são as duas cargas, que na questão ele está chamando de Q1 e Q2. Então, vou substituir aqui. Então, aqui vai ficar Q1 e aqui vai ficar Q2. Pronto. Essa é a fórmula de força elétrica. A pergunta é, qual é o efeito na força elétrica? Se a gente colocar entre as cargas um meio ambiente que seja isolante. Aqui, ó, que seja isolante.
isotrópico e homogêneo. O que é isotrópico? Significa que em qualquer região ele tem as mesmas propriedades. Tá? E homogêneo quer dizer que não existe mais para um lado do que para o outro. Não existe mais matéria para um lado do que para o outro. Ele é todo igualzinho. Então é como se a gente tivesse duas cargas e a gente mergulhasse elas em um meio ambiente isolante. O que acontece com a força? Aí a gente vai ler os itens. Nada acontece, nenhum. O efeito não é nenhum, porque o meio adicionado é isolante. A força aumenta, o item B. O que acontece com a força? Quando a gente mergulha as cargas no meio ambiente isolante, a força aumenta devido às cargas induzidas no material isolante. A força diminui devido às cargas induzidas no material isolante. Nenhum, não acontece nada. O efeito é nenhum, porque as cargas Q1 e Q2 não se alteram. Tá? Para a gente poder responder essa questão, vocês precisam aprender um pouquinho mais sobre essa constante K, chamada constante eletrostática, tá bom? Então, vou levar vocês aqui para o livro. Vamos ver aqui. O livro de vocês. Deixa eu ver no índice, onde é que está falando dessa constante elétrica. Vamos ver aqui onde ele fala de força elétrica primeiro. Está aqui o índice. Força elétrica, que é processo de eletrização, lei de Coulomb. Está aqui, ó. Força elétrica, página 21. Vamos lá. Aqui, lei de Coulomb, ó. A gente já aprendeu isso. Carga de sinais iguais se repelem, carga de sinais contrários se atraem. Essa é a lei de Coulomb. Está aqui a fórmula que eu acabei de pôr aí para vocês, ó. Ok? Em que K, olha o que é K, é uma constante de proporcionalidade. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre ela aqui, ó. Observe, deixa eu me diminuir aqui. Observe a representação gráfica da força em função da distância. Ele está falando aqui pelo gráfico que quanto maior a distância, menor a força. Isso aí a gente já aprendeu. O valor da constante K, é isso que eu estou querendo que vocês observem. O valor da constante K, denominada constante eletrostática, depende do meio em que as cargas se encontram. Essa constante K é definida no sistema internacional por... Aí lá vai eu. Vou copiar e jogar no nosso quadro essa formulazinha aqui. O valor dessa constante K é definida por isso aqui. Vou jogar lá no nosso quadro. Tá bom? 1 sobre 4π e um E, que é a letra grega chamada epsilon. Sendo o epsilon, essa letrinha grega chamada epsilon, a permissividade absoluta do meio onde as cargas estão. Permissividade. O tanto que o meio permite a eletricidade passar. Permissividade absoluta. Então eu trouxe aqui para vocês uma tabela que eu vou aumentar aqui. Uma tabela que eu tirei da internet dessa constante, a permissividade. Você vê que no vácuo é 1, no ar é um pouquinho maior do que 1, na parafina 2,2, ebonite 3, na mica, a mica é um isolante, vale 7. Ou seja, você pode analisar assim, ó. A questão não precisa de cálculo, pessoal, é só entender a teoria. Quanto maior o valor dessa constante de permissividade elétrica, mais isolante ele é.
como está aqui embaixo, inversamente proporcional ao K, então quanto maior for a permissividade elétrica, menor vai ser o K, a constante elétrica. Quanto menor for a constante, menor vai ser a força, porque são diretamente proporcionais. O que está em cima é diretamente proporcional, o que está no numerador da fração, e o que está no denominador da fração é inversamente proporcional. Tá? Então você pode pensar assim, qual é o menor das permissividades aqui? É o do vácuo, que vale 1. Então você pode pensar assim, quanto menor a permissividade, maior vai ser a constante elétrica. Quanto maior for a constante elétrica, maior vai ser a força elétrica. Então, olha só. Quanto menor for essa permissividade elétrica, quanto menor for, o vácuo é o menor, maior vai ser a constante K. Quanto maior for a constante K, maior vai ser a força elétrica. Mais intensa vai ser a atração. Agora, quanto mais o material é isolante, olha o 8, água destilada. Vocês devem saber da química que ela não passa eletricidade na água destilada. 8. A constante de permissividade elétrica da água destilada é maior aí de tudinho, é 8. Então, quanto maior a permissividade, e aí vem a resposta da questão. Quanto mais isolante for, a gente não está mergulhando as cargas no meio isolante, quanto mais isolante for, menor vai ser a constante elétrica. Quanto menor for a constante elétrica, maior vai ser, ou menor, né? Menor, diretamente. Menor vai ser a força elétrica também. Então, quanto mais isolante, menos força elétrica vai existir. A força elétrica diminui. E aí a gente responde a questão. A força elétrica diminui devido às cargas induzidas no material isolante, por causa do material isolante, que é essa permissividade elétrica. Então, o item correto a ser marcado é o item C. Tá bom? Próxima questão, o S de 2011, também é só teórica. Fala assim: um condutor elétrico metálico de formato irregular e isolado está carregado com uma carga positiva total mais Qzão. Pode-se afirmar corretamente que a carga mais Qzão. O que se pode afirmar? Né? O que a gente viu sobre eletrização? Você deve lembrar que o que a gente viu sobre eletrização foi que se eu tenho um material isolante, ele tem o mesmo tanto de carga positiva e o mesmo tanto de carga negativa. Mesmo quantidades iguais de prótons e de elétrons. Isso é um material neutro, zero de carga. Neutro. Tranquilo? Se eu retirar elétrons, ele fica mais positivo. Que é o que está acontecendo aí. Retiraram elétrons do corpo. Então, quando eu faço um balanço, a contagem das cargas positivas e das cargas negativas, como retiraram elétrons, ele tem mais cargas positivas. Então, esse mais que significa não que não existem elétrons, mas que existe mais prótons do que elétrons. Está desigual o valor. Entendido? Então, vamos ler as opções. Pode-se afirmar corretamente que a carga mais Q é o somatório das cargas dos prótons que compõem o condutor. Basta eu somar os prótons. Está distribuída uniformemente por toda a superfície externa do condutor.
está distribuída uniformemente por todo o condutor, exceto pela sua superfície. O que a gente viu, pessoal? Que quando a gente eletriza um corpo, se ele for uniforme, a carga elétrica vai se distribuir por toda a superfície externa. A gente viu na aula passada que a blindagem eletrostática não existe eletricidade dentro, mas fora, na superfície externa, sim. Tá? Então a carga se distribui na superfície externa igualmente, de forma uniforme, se o corpo for uma esfera. Agora, se o corpo for de formato irregular, como está dizendo no enunciado, se ele tiver meio torto, mais para um lado do que para o outro, um formato irregular, a carga não vai se distribuir uniformemente. A carga vai se concentrar onde tem pontas. Por isso as pontas atraem elétrons, raios. Tá? Poder das pontas. Tentem pesquisar sobre isso. Então, item B. A carga está distribuída uniformemente? Não, porque o formato do corpo é irregular. Está aí no enunciado. Vou colocar em destaque aqui. Ó. Um corpo de formato irregular. Então, a carga vai ser distribuída sem uniformidade. Vai ter mais carga em um lado do que no outro. Onde tiver pontas, vai ter mais cargas. Ok? Está distribuída uniformemente. O item C está errado também. Item D é o item mais correto. É o saldo. O que é saldo? Saldo é uma diferença, né? É o saldo do balanço entre as cargas dos prótons e dos elétrons que compõem o condutor. Então, o que é esse mais que? O que significa esse mais que? Significa que eu peguei prótons, peguei elétrons, diminuí para ver se tem diferença. Tem mais prótons do que elétrons. É isso aí. É o saldo do balanço entre as cargas de prótons e de elétrons que compõem o condutor. Item D é o correto. Tá bem? Totalmente teórica a questão. Item D é o correto. E por aqui eu já vou ficando. A nossa aula não demorar mais do que isso. Eu estou só finalizando o bimestre com vocês. Próxima aula a gente já vai para um assunto chamado eletrodinâmica. A gente vai estudar corrente elétrica, DDP, voltagem, aparelhos de medição. A gente vai estudar fusível, disjuntor, corrente elétrica em circuitos elétricos. Um assunto que cai com força no Enem, tá bom? Na UES também. Os vestibulares mais importantes, cobram muito. Então, vou ficando por aqui. Se cuidem para a gente voltar o quanto antes ao presencial. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.